E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo analisando a carta do Fernando Haddad, candidato do PT, que foi feita para dialogar com os evangélicos, né? Ele denominou de carta aos evangélicos. Na verdade, o que aconteceu foi que houve uma reunião com alguns líderes evangélicos. Fica aí um lembrete de que esses líderes não falam por todos os evangélicos, é claro, né? Algumas pessoas que estavam ali são pessoas assim historicamente ligadas com a questão do esquerdismo, do socialismo cristão, que conforme eles falam, né, ou então missão integral, que dá quase na mesma. Inclusive, a respeito da missão integral, aguarde que logo no nosso canal nós vamos começar a publicar alguns vídeos, alguns textos no nosso site a respeito da missão integral, falando um pouco mais do que é isso, para você se inteirar aí as origens, né, quem está envolvido com a missão integral, historicamente, quais igrejas. Bom, mas voltando ao Fernando Haddad, nesse restaurante, ele esteve reunido com uma deputada do PT, até então deputada, né, Benedita da Silva. Ela é evangélica, se diz evangélica, apesar de ter dado já algumas declarações bem complicadas, no sentido assim de vamos derramar sangue e outras coisas, isso na época do impeachment, mas ela se diz evangélica e ela é do Rio de Janeiro. Um outro expoente, que é um dos principais que estavam ali, acho que se não o principal, é o pastor Ariovaldo Ramos. O pastor Ariovaldo Ramos, muita gente deve conhecer, mas para ser bem breve, ele é um sujeito que atualmente eu não sei bem ao certo se ele está com alguma igreja ou não. Ele já ajudou na IBAB, já foi fundador de algumas outras igrejas, e de um tempo para cá ele acabou se envolvendo muito com a questão política. Ele é um esquerdista, as pautas que ele defende são pautas de esquerda, e ele é muito ligado à missão integral, ele se diz um praticante da missão integral, tem um canal no YouTube que chama Missão na Íntegra, todo um aparato, uma escola que chama Missão na Íntegra, e onde ele propaga essas ideias da missão integral. Só que o que acontece com o Ariovaldo Ramos? Ele virou uma espécie de Frei Beto dos evangélicos. Frei Beto é um padre católico, né? Ou até Leonardo Boff e Frei Beto, são dois expoentes católicos que defendem uma linha teológica chamada Teologia da Libertação, que é basicamente o socialismo adaptado às escrituras. Então eles pegam o texto bíblico, fundem isso com o socialismo, e aí a mistura que sai disso é a Teologia da Libertação, no caso do católico, né, do catolicismo, e no caso do protestantismo, é a missão integral. Como eu falei, a gente vai futuramente trazer alguma coisa mais aprofundada a respeito de missão integral para que você conheça esse pensamento, mas por hora, vale lembrar que o Ariovaldo Ramos é um sujeito muito envolvido com a missão integral e, por consequência, com o esquerdismo, né, a ala mais esquerdista dos evangélicos. Então, que dialoga muito, inclusive, com o pessoal da Teologia da Libertação e tudo mais. Bom, esse encontro foi com o Fernando Haddad, e nesse encontro eles fizeram ali uma série de promessas para o público evangélico, né, na forma dessa carta que o Haddad fez, e eu separei alguns pontos aqui, bem poucos, para não ficar um vídeo muito longo, mas pontos aqui que se contradizem a doutrina histórica do PT e do socialismo com o que ele está dizendo na carta. Ele diz aqui na carta, em um determinado ponto, que está no segundo turno e teve que vencer uma agressiva campanha baseada em mentiras, preconceitos e especulações espalhadas pelo WhatsApp e outras redes sociais contra ele e a família dele. Ele está falando isso por conta de uma denúncia que a Folha de São Paulo soltou de que o Bolsonaro estaria comprando empresários com dinheiro de caixadores para que esses empresários disparassem milhões de mensagens pelo WhatsApp para fazer campanha para ele e difamar o Haddad. E ele tem a audácia de citar aqui um versículo bíblico, que está em Provérbios 6, 16 e 19. Essas coisas o Senhor odeia, a sétima ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e quem semeia contendas entre os irmãos. Bom, se nós formos aqui destrinchar um pouquinho assim de leve esse texto se aplica exatamente às pessoas que compõem o PT e todo o pensamento esquerdista na história. Basta lembrar que, vamos aqui de acordo com o que está no próprio texto, língua mentirosa. A gente sabe aí pelo livro do Ian Mihai Pacepa, Desinformação,
que você encontra no nosso estante virtual do nosso site. A gente vai deixar o link na descrição para que você tenha um atalho aí mais rápido para pegar, se você se interessar. Que a KGB, que foi a polícia política da União Soviética, nos anos 40, 50, 60, eles se infiltraram em vários estados, né, em vários países no mundo, e espalharam suas mentiras por lá. Inclusive, o Papa Pio foi um deles, né, o conhecido aí Papa nazista. Isso é uma mentira que o Ian Mihai, né, um romeno, que desertou da polícia política da Romênia, que era um estado satélite da União Soviética, ele denuncia ali como que a KGB plantou essa informação e disseminou ela. Um outro livro interessante também, que nós também temos no estante virtual, o link também vai estar na descrição, é o Elo Perdido, 1964, do Mauro Abranches, onde mostra que no Brasil nós tivemos infiltração de agentes da Tchecoslováquia, também um estado satélite, um país satélite soviético na época, e através de uma rede de espionagem eles espalharam mentiras e histórias aqui no Brasil com a intenção de transformar o Brasil num país comunista. Isso, em 1964, nós sabemos que houve a intervenção militar para evitar que houvesse uma derrocada comunista no Brasil. Então, quando ele fala de língua mentirosa, ele está se referindo justamente a ele. E nós sabemos que o PT, ele vive da mentira. Quem começou espalhando mentiras nas campanhas foi o próprio PT. A questão do 13º, que o general Mourão falou, por exemplo, foi uma mentira inventada pelo PT. Ah, não é mentira, ele falou. Ele falou num contexto que foi totalmente distorcido de propósito. A militância esquerdista, né, não é só a militância do PT, a militância esquerdista, ela é mentirosa. É como o professor Olavo de Carvalho sempre fala. Com o esquerdista não dá para você dialogar de igual para igual democraticamente. Como se ele estivesse com a mesma intenção que você ali. Como se ele estivesse com a mesma vontade política que você. Eles são sempre subversivos, infelizmente. Então eles estão sempre com sede de poder. E para alçar-se ao poder, eles fazem qualquer coisa, inclusive inventar mentiras. Então esse texto, o que eu estou querendo dizer aqui? Que esse texto vale exatamente para ele, né? Se aplica ao PT, e não ao adversário dele, que é o Bolsonaro, mas poderia ser qualquer outro, que eles fariam a mesma coisa. Mãos que derramam sangue inocente. O livro negro do comunismo mostra mais de 100 milhões de mortos produzidos pela ideologia de esquerda, comunismo, socialismo, no mundo. Isso se nós não considerarmos ainda o nazismo, o fascismo, né? Desconsiderando esse tipo de regime, que eram regimes também de esquerda, e aqui vale salientar, nós também vamos gravar vídeos mais para frente no canal, explicando para você exatamente o que é o nazismo, o que foi o fascismo, citando bibliografias, literaturas, né, para que você tenha uma informação apurada. E assim, não é para que você dê crédito para a gente, mas é para que você ouça ou vá atrás do contraditório, estude, veja o que nós estamos falando e aí forme a sua opinião. Mas mais para frente você vai ter mais vídeos como esse, tratando especificamente sobre o nazismo, sobre o fascismo, quais as origens dos pensamentos. Nós já gravamos um sobre o movimento revolucionário, que logo logo a gente vai subir para o canal também. Você pode dar uma procurada no nosso canal. Mas, como eu estava dizendo, mãos que derramam sangue, inocente. Foi exatamente o que o comunismo fez no mundo. Fez em Cuba. Che Guevara tinha lá os seus paredões, o guia politicamente incorreto da América Latina, explica muito bem, com uma farta bibliografia, isso, né, essa questão do Che Guevara, o que ele fazia. Está disponível no nosso estante virtual também, a gente vai deixar o link na descrição para você. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra escreveu um livro chamado A Verdade Sufocada, onde ele explica também essa questão, mostra como era a atuação dos guerrilheiros dos anos 70, da qual a Dilma fez parte, quais as ações que eles tomavam, Carlos Marighella, Carlos Lamarca e outros terroristas brasileiros, que eles faziam? Eles tinham treinamento em Cuba e vinham para o Brasil praticar terrorismo na intenção de implantar uma ditadura do proletariado. Só que como eles tomaram as universidades, eles contam uma história mentirosa para você. Eles contam que eles lutavam por democracia e os militares eram uma ditadura que tinham tomado o poder. Isso é mentira. Né? Consta nos anais da Câmara dos Deputados um áudio e a própria ata da sessão, onde cumpriu-se à risca a Constituição da época, que pedia o afastamento do presidente dentro de alguns termos, dentre eles a vacância no cargo, que era o que estava acontecendo com o João Goulart, e aí o Congresso indiretamente elegeria
um presidente. Foi o que aconteceu. Elegeram um presidente militar na época, mas cumpriu-se a lei. Inclusive pessoas que fizeram parte mais para frente da redemocratização do país, como o próprio Ulisses Guimarães, conforme Bolsonaro até está cansado de citar, quando ele é perguntado a respeito, votaram nessa Assembleia pela eleição do primeiro presidente do regime militar. E graças a Deus que eles assumiram, porque senão hoje nós seríamos um país tão desenvolvido como Cuba. Então, ele derrama sangue inocente. Né? O PT está usando um texto bíblico para condenar o adversário político, mas na verdade esse texto bíblico se aplica a ele. Coração que maquina pensamentos perversos. Nós temos teóricos como Antônio Gramsci, como a Escola de Frankfurt, que defendiam abertamente o fim da família, isso para não falar do próprio Marx, que no panfleto Manifesto Comunista já está lá muito claro, né, defendendo a família, defendendo a escolarização das crianças precocemente pelo Estado, para que elas se tornem pequenos proletários. A Escola de Frankfurt, como estava dizendo, ela já tinha no seu bojo a questão da revolução cultural. Herbert Marcuse escreveu um livro chamado Eros e a Civilização. Nesse livro ele defende que uma sociedade erótica deveria ser colocada, porque a revolução começaria daí. A questão do lumpenproletariado, né, que seriam o quê? Os ladrões, os drogados, as prostitutas, eles fariam a revolução, portanto, essas coisas tinham que ser fomentadas na sociedade. Então, é justamente o que o Gramsci, né, dentro de toda essa questão cultural, ele sugeriu que se invadisse as universidades, os professores começassem a propagar ideias comunistas lá e nas escolas, para justamente começar a colocar na cabeça das pessoas sem que elas percebessem essas ideias. Isso é o que? A revolução cultural. Então, são o quê? São corações que maquinaram pensamentos perversos. Onde eles estão? Justamente no espectro do pensamento esquerdista, socialista. Pés que se apressam para correr para fazer o mal. Após a Segunda Guerra, a União Soviética partiu na invasão de vários países na Europa a fim de implantar a sua ditadura. Há um livro do pastor Gerson Rocha chamado Comunismo e Evangelho Eterno, onde ele explica, ele mostra por testemunho de pessoas que estiveram nesses países, como por exemplo o Afeganistão, como a União Soviética tomava o poder para implementar uma ditadura. Foi o que aconteceu no Afeganistão. Ele estava lá, ele viu, ele relata isso no livro dele. Enfim, aqui é só para falar um pouquinho do que eles estão acusando, né, os adversários, mas na verdade eles que fazem. Uma outra coisa interessante é que ele coloca aqui que desde as eleições de 89, o medo e a mentira são semeados contra os candidatos do PT no meio cristão. Como se nós fôssemos bobocas, que acreditamos em tudo que falam, sem ir atrás pesquisar e saber se é verdade. Comunismo, ideologia de gênero, aborto, incesto, fechamento de igrejas, tudo isso aconteceu com o Lula e com a Dilma, e eles agridem a inteligência das pessoas de boa vontade. Né? Então, o que é interessante a gente destacar aqui? Existe um documento chamado PNDH3, do governo Dilma, onde está ali abertamente, claramente escrito que as crianças que quisessem fazer uma mudança de sexo, elas poderiam e nem os pais deveriam evitar. Eu estou aqui parafraseando, né? No documento ele está escrito isso de uma outra maneira. E esse trecho e outros você encontra no livro Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, do Benê Barbosa. Também tem na nossa estante virtual, vou deixar disponível no link para você conferir se você quiser. Mas no fim do livro ele deixa um anexo do PNDH3 onde está isso explícito. Não bastasse isso, na questão do aborto, quando você lê o plano de governo do próprio Haddad, realmente não tem lá claramente a questão da aprovação do aborto. Porém, nas entrelinhas você vê que isso pode acontecer. No nosso site a gente fez um pequeno resumo de várias partes do plano, né, de governo do Haddad, e em um deles lá, né, nessa parte está destacado, a gente fez questão de destacar como isso poderia ser colocado em prática, enfim. A gente vai deixar também o link dessa parte do plano de governo dele na nossa descrição do vídeo aqui, vai ficar uma descrição bem longa, mas vai estar lá também para você acessar e ver com seus próprios olhos. A coisa no plano de governo está mais ou menos assim, que eles defendem a vida, né, o direito da mãe, da criança, porém, a mãe deverá ter uma autonomia sexual e reprodutiva, uma coisa dessa natureza. Então, a gente destacou lá, está o texto direitinho, original, para você conferir. Mas, isso daí, nas entrelinhas, está querendo dizer o quê? Que eles defendem a vida desde o nascimento, porém,
a mãe tem os direitos reprodutivos, se não me engano, reprodutivos é a palavra que está lá. Direito reprodutivo é uma outra palavra para o quê? Para a interrupção da gravidez, o aborto. Isso pode ser usado, não estou dizendo que será feito já daqui 4 anos se ele for eleito. Eu estou dizendo que, com base no que está escrito ali, fica implícita uma ideia, não está claro. Nós somos contra o aborto, nós somos favoráveis ao aborto. Mas fica ali uma abertura para que se sugira isso. E a gente sabe que eles, quando não conseguem pelo parlamento, pela via democrática, eles apelam para os tribunais superiores, para a instância do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, o pessoal fez isso, e alguma questão relacionada a aborto, até liberação de drogas, já houve vários pedidos do PSOL, né? Se você procurar no Google, você vai encontrar, fazendo petições dessa natureza. Então, como eles sabem que não conseguem passar pelo Congresso, pelo Parlamento, né, via debate, que é a maneira democrática, eles jogam isso para o STF fazer. Ele diz que é cristão, vem de família religiosa, que o avô dele trouxe a fé dele lá do Líbano, mas tudo bem, isso não conta. Né? Conta para muita gente, mas não conta o que ele diz ser, o que o avô dele foi. Conta as táticas, as práticas, né? As táticas de tomada do poder que o PT implementou. O PT apoia até hoje a Venezuela, a Bolívia, ditaduras que estão fechando igrejas, perseguindo pessoas, matando pessoas. Então, assim, ele pode falar que ele é cristão, o que ele quiser. O que conta é a prática. Na prática, o Lula fundou o Foro de São Paulo, que colocou no poder justamente Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correia, Daniel Ortega na Nicarágua, que está lá também perseguindo, fechando igrejas católicas, né? E outra coisa interessante é que quando o Haddad foi na igreja católica e tomou a Eucaristia, o valor que isso tem para eles, católicos, é o mesmo da ceia para nós. Então, se você faz parte daquele ritual sem estar sob o guarda-chuva da igreja, com seus pecados perdoados, sem que o padre ponha na sua boca, isso é uma ofensa, isso é uma coisa que não cabe dentro da igreja. É como se ele entrasse numa igreja evangélica, para você que é evangélico, não está habituado com a Eucaristia católica, entrasse, tomasse ceia, sem nem pedir perdão pelos pecados, fazendo um monte de coisa errada. Então, é um absurdo que isso aconteça. Então, a gente vai deixar a carta, é um pouquinho mais longa ainda que isso, a gente vai deixar lá na descrição do vídeo, para que você leia, e a gente só quis fazer uma análise bem rapidinha, para não ficar uma coisa muito longa, muito cansativa para você, mas tenha em mente sempre isso, as palavras, escritas, elas não contam, o que conta é a prática. Se ele está falando que ele foi neto de cristão ou outra coisa, isso infelizmente não conta nada a favor dele, conta a prática. Não adianta ele condenar a mentira e o partido dele pregar a mentira. Ele ser a favor da vida e o partido dele até hoje estar envolvidos em casos de morte de pessoas, como o prefeito de Jandira, o prefeito de Santo André e outros. Isso para não contar as ditaduras que eu mencionei agora há pouco que eles apoiam. Então, fique esperto, pessoas como Ariovaldo Ramos estão infiltradas para fazer pregação política dentro da igreja. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, compartilha, tá? Compartilha com seu amigo evangélico, compartilha com o pessoal da sua igreja, para que essa informação chegue até eles. Entra no nosso Apoia-se, apoia lá R$1, R$5, qualquer coisa, já vai ajudar a gente, já está sempre aqui trazendo esse tipo de informação diferente para você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.